Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje então sobre o amor. Vamos falar sobre amor platônico de Aristóteles, aristotélico e de Jesus. Seria o Eros, o Filia e o Ágape. É legal a gente pensar em uma questão do amor no sentido, no amor dando sentido para a vida. Porque se a gente pensar numa vida sem amor, seria como trabalhar a semana inteira, faz um happy hour na sexta e saiu do happy hour já só tem a outra sexta-feira para outro happy hour. Não faz sentido, que era a questão de acordar, que era a obrigação e tudo mais. Então tem que ter uma coisa que te move, uma coisa, no caso do amor, filia, vai ter isso, que é no caso da alegria, que é o amor de Aristóteles, vai ter que ter alto e baixo, então vai ter que ter alternância de afetividade na pessoa. Vamos começar com Eros, amor de platônico, né? Eros aí a gente sabe que várias palavras derivou de Eros. Eros é grego, né? Então temos erótico, Eros motel e uma coisa e outra e assim vai. Tem muitas coisas. Então esse amor platônico é aquele negócio de você ama o que você não tem, porque você ama o desejo. O desejo é o que move a coisa. A gente já até ouviu falar a questão de a pessoa quando está namorando, assim que a paixão tem um prazo de validade, porque é o desejo, você deseja aquela pessoa. Então você passa a conhecer aquela pessoa. A partir do momento que você conhece a pessoa, que você começa no dia a dia, aquele desejo ele vai diminuindo, porque você vai tendo mais aquela pessoa. Então eles falam que 6 meses, 6 meses é um tempo para você realmente conhecer a pessoa. Então acabou o desejo, acabou. Esse amor é o Eros, é o amor platônico que a pessoa tem. Então, a partir do momento que o desejo cessa, acaba o amor. Então, assim, você ama enquanto deseja. A partir do momento que você não deseja, o amor acaba. Esse é o amor de Platão. Então, não é meio ruim, né? Porque acabou o desejo, acabou o amor, né? E resumindo toda essa questão, então, assim, você ama o que você deseja, né? E você deseja o que você não tem. O quanto tem, não deseja mais. Então, assim, quando você tem a pessoa, você tem a coisa, porque pode ser objetos também, né? Não precisa ser só pessoas, né? Então, assim, você ama enquanto você não deseja. Vamos supor, em objetos. Quando você tem aquele objeto, muito exemplo aí, carro, a pessoa pensa em comprar um carro bom, um carro diferente do que tem, né? Que é relativo à questão de bom também. Um videogame para criança. Então, enquanto a criança não tem, ela deseja, ela ama. A partir do momento que ela tem, que ela vai usando aquilo, vai acabando o desejo, vai acabando o amor também. Então, esse é o amor de Eros, é o amor platônico. E vamos falar agora um pouco sobre o amor de Aristóteles, é o filia. Esse amor de Aristóteles é o contrário daí do amor de Platão. Tipo assim, você não é questão de desejo, é você tem uma alegria por aquilo que você tem. Enquanto você tem, você se sente alegre. É essa questão de você ter e ter a alegria, no caso do amor de Aristóteles, filia, quando o ser humano ele tem essa alegria, é a passagem para um estado mais potente do próprio ser humano. Então, quando você tem essa alegria, o ser humano ele é outro, entendeu? Então, assim, melhor explicando, é igual a energia alternada. Quando você está alegre, você está em cima. Com a queda de energia, cai para a tristeza. Então, você tem, fica alegre, fica triste. Isso durante o dia acontece com todo mundo. Pode acordar alegre, depois fica triste com alguma coisa, depois fica alegre de novo. Então, assim, a alegria te dá essa potência para você subir para cima. Então, vamos supor, acordar de manhã cedo e ir para a escola. Se você acorda triste para ir para a escola, você acorda com energia negativa. Só que, assim, e você tem aquilo, porque você tem muitos anos no seu estado, não tem como você fugir disso. Então, assim, você aprender a amar o que você tem. Quando você aprende a dar valor, você tem que é totalmente o contrário do amor platônico, que você ama o que você não tem. Então, quando você aprende a amar o que você tem, então você já acorda com a energia no alto. Então, lógico que no dia a dia pode acontecer alguma coisa que essa energia tenha queda para tristeza, ou
outra coisa, mas assim, a questão é você amar o que você tem, o máximo possível, saber usufruir daquilo com alegria e ter prazer naquilo. Então você sempre estará com energia alta. O outro amor é o de Jesus, é o ágape. Então, assim, é quando você recua para o outro ser mais, quando o outro é muito importante. Então, assim, você ama mais a outra pessoa do que você próprio, vamos dizer assim. O que importa, na verdade, é o que sente o amado, não o amante, assim. O amante era pequena para que o amado engrandeça. Acho legal essa frase. Então, assim, vivendo em sociedade, hoje em dia, ainda mais hoje no estado em que nós vivemos, assim, no estado de sociedade, eu digo, eu acho que o ágape de Jesus Cristo é um que falta muito. Porque a pessoa, hoje em dia, a gente temos amor para tudo, que a gente deseja toda hora iPhone, celular daquilo e tal coisa. E esse amor do ágape ficou um pouco para trás. Só que assim, para você ter uma relação com outro ser humano, viver em sociedade, ter uma vida, uma convivência boa entre seres humanos, o amor ideal seria esse amor de Jesus Cristo, esse ágape. Né? Temos outros também, não vou falar aqui, mas questão de amor fraternal e tudo mais, mas o ágape, sim, tem até um exemplo legal que o professor, qual que é o nome dele? Professor, eu esqueci o nome dele. Ele cita muito esse exemplo, ele fala que a filha dele estava no hospital, né? Ela estava com síndrome de uma doença que chamava Kawasaki e corria risco de morte. E quando ele chegou no leito do hospital, independente do dinheiro que você tenha, que você pode ou não pode fazer, porque doença, dependente da doença, o dinheiro não faz diferença. Então, assim, a pessoa deseja que está no lugar daquela pessoa. Você olhar assim para o seu filho e falar assim, por que essa doença não passa para mim e liberta ela? Que passe 10 vezes a mais essa doença para mim, mas que ela se liberte, porque você não aguenta ver o sofrimento na outra pessoa. Então, você se apequena para que a outra pessoa se engrandeça. E isso é muito legal em convivência. E o porquê disso tudo também, desses três amor falando assim. Porque tudo na vida em que a gente vive, todas as coisas, se você parar um pouco para pensar sobre aquele fato, aquele fato minúsculo da sua vida, aquele ato, você vai ver que existe outras saídas, outros caminhos a ser percorrido. Porque a gente, às vezes, está tão acostumado a acordar cedo e percorrer um certo caminho que é somente aquele, você não consegue abrir os olhos para outro. E a vida não é assim. A gente temos um tempo estimado, 60, uns 60, outros 50, outros 70 anos, e há vários caminhos. A gente tem que procurar alegria. Só que muitas vezes a gente não sabe em qual caminho percorrer. Então, quando você para analisar, para refletir, no caso aqui, desses três amores, que existem esses três e que você se enquadra em um deles, você para, você analisa e fala assim, opa, me enquadro nesse. Só que você abre o campo de visão para outros caminhos. Porque seria legal. Desejar, você tem que desejar. Porque como é que você vai acordar cedo todo santo dia? Pessoas que não gostam de acordar cedo, eu produzo mais parte da tarde e noite do que de manhã. Então, assim, mas você é obrigado a levantar cedo e ir trabalhar, porque existe a certa obrigação. Então, assim, pelo próprio desejo. Porque você fala assim, vou trabalhar o mês inteiro, pegar meu ordenado e vou comprar uma coisa que eu desejo. Isso faz parte da vida do ser humano já, né? Principalmente de classe baixa, média baixa. Então, você tem esse amor do desejo, você tem esse amor de Jesus Cristo. Se você tentar mesclar os três amor, não sei se seria o ideal também, não sou especialista nisso, mas talvez a vida seria mais leve, vamos dizer assim. Porque você apenas fechar os olhos, se enquadrar em um e saber que não tem, seria como um tratamento psíquico, uma psicologia. Então, você ir numa psiquiatra, numa psicóloga, ela olhar para você e falar assim, nós temos tal caminho, tal caminho, tal caminho. Abre sua mente. Não é aquilo que você se enquadra que é o certo. É certo porque você acha certo, porque você não sabe dos outros caminhos. A partir do momento que você consegue escolher entre os três caminhos, ou alternar entre esses três caminhos em determinado momento na sua vida, as coisas se tornam mais leves para a gente. Então, assim, eu vi uma palestra sobre o amor, sobre esses três, né? Tem algumas anotações, estudei um pouco mais a fundo, mas só queria
falar aqui mesmo assim em breve, relato, que existe outros caminhos sem ser o que a gente é acostumado a viver. Muita gente conhece, muita gente sabe, muita gente pratica essa alternância, mas muita gente apenas nem conhece ou se enquadra em apenas um e acha que é o certo da vida. E isso torna a vida mais difícil um pouco. Então, assim, um conselho meu, alguns anos para cá, eu comecei a fazer é que todos os atos da vida é legal você parar às vezes, dar um momento para você mesmo, pegar um copo de café, uma xícara de café, sentar e pensar e refletir sobre aquilo, para tentar tornar uma vida mais fácil de ser percorrida, um caminho mais fácil de ser percorrido. Valeu, gente, até mais.